Mas muitas pessoas afirmam que se a direita tiver muito candidato, isso vai fragmentar, isso vai dividir os votos da direita e vai correr o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Mas o porquê que isso não é verdade, eu vou explicar agora para você. Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu tô bem e espero que todos vocês também estejam. Então, antes de mais nada, peço que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que acaba confundindo muito as pessoas. E eu confesso que antes de eu me informar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é coisa básica, é coisa fácil também da gente saber, né? É que às vezes a gente acaba confundindo mesmo essas coisas. E eu confesso que antes eu também confundia bastante isso e achava o que muitas pessoas acham. E indo direto para o assunto, a gente vai ter eleição nesse ano, né? Os principais candidatos que se apresentam aí, pelo menos os dois mais fortes nas pesquisas, é o Lula e o Flávio Bolsonaro. E a gente tem os demais candidatos, né? Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo. E o que muitas pessoas acham é que, vamos colocar aí, eu não acho que tem outro candidato da esquerda, eu nem sei, mas eu acho que pelo menos os que a gente conhece, todos são da direita. Eu não sei se o Aldo Rebelo é da direita, centro-direita ou esquerda, não sei. Mas muitas pessoas afirmam que se a direita tiver muito candidato, isso vai fragmentar, isso vai dividir os votos da direita e vai correr o risco do Lula ganhar no primeiro turno. Mas o porquê que isso não é verdade, eu vou explicar agora para você. E eu fiz aqui algumas anotações para poder facilitar a minha explicação e o entendimento de vocês sobre essa questão. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz uma suposição. Vamos supor que o total de votos válido para essa eleição de 2026 é 100 votos. Ou seja, 100 pessoas vão comparecer às urnas e vão votar em um dos pré-candidatos, no caso aqui do primeiro turno. E a gente tem aqui o resultado da eleição. Coloquei o nome do Aldo aqui errado, gente, mas é Aldo, viu? Eu coloquei só a LD. Desses 100 votos aqui, no primeiro turno, Lula teve 49 votos, né? Flávio Bolsonaro teve 20 votos. Renan Santos teve 10, Zema teve 8, Caiado teve 7 e Aldo teve 6. Isso aqui é só uma suposição. Para Lula ganhar no primeiro turno, vocês sabem, de 100 votos ele tinha que ter pelo menos 51. Porque no caso é 50% dos votos mais um, ele tem que passar de 50%. Então, nesse caso aqui, por que fragmentar a direita não como é que eu posso dizer? Fragmentar a direita e dividir os votos não facilita para o Lula ganhar no primeiro turno. Porque vocês sabem que não existe uma mágica aqui. Somando todos esses votos, 20 mais 10 mais 8 mais 7 mais 6, vai dar 51. E 51 é maior do que 49. Então por que Lula, se dividir esses, Lula vai ganhar no primeiro turno? Não tem como. Para ele ganhar, ele tem que ter mais de 50% dos votos. E nesse caso, mesmo com essa divisão, o Lula teve 49 votos. E somando todos os outros candidatos a partir do Flávio, vai dar 51. Que no caso passa a quantidade de votos que o Lula tem. Para vocês entenderem. Então gente, como vocês viram aí, nesse caso não vai ser só o voto do Lula contra o voto do Flávio. Porque se fosse assim, em números absolutos, o Flávio, quer dizer, o Lula venceria as eleições, né? O Lula teria aí mais de 50% dos votos. Mas não é assim. O voto nesse caso, nem só nessa eleição de 2026, mas em todas as outras eleições, eu acredito. Eu não sei se foi em toda a história da República, porque eu não pesquisei, mas eu pesquisei das 3 últimas eleições. E nas 3 últimas eleições, só para vocês terem ideia, por que, por exemplo, a Dilma não ganhou no primeiro turno de 2014? Porque, para vocês terem uma noção, a Marina Silva, que ficou em terceiro lugar, teve 22 milhões de votos. O Aécio Neves, que ficou em segundo lugar, teve 34 milhões de votos. A Dilma teve aí seus 47, 49 milhões. Então, se você soma o voto do Aécio e da Marina Silva e os outros candidatos, fora a Dilma, o voto desses ia passar do voto que a Dilma teve. Então, como que ela ia ganhar no primeiro turno ali nesse caso? Por mais que estava dividido entre Marina Silva e Aécio Neves, em 2018 foi a mesma coisa. Se você pega o voto do Haddad
e soma o voto dele com os outros candidatos, fora o Bolsonaro, os votos dele somado ia passar a quantidade de votos que o Bolsonaro teve. Então como que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno, sendo que os outros que concorreu com ele, somados, teve mais votos que ele? E em 2022 foi a mesma coisa. Se você somasse o voto do Bolsonaro com os outros, com o voto do Ciro, da Simone Tebet, daquela Soraya Tronic, qualquer outro, ia passar a quantidade de voto que o Lula teve. Então como que o Lula ia ganhar no primeiro turno, sendo que os outros que concorreu com ele, somados, teve mais voto que ele? E em 2026 a mesma coisa. Se você quiser votar em Renan Santos, pode ficar despreocupado, se a sua preocupação é essa. Eu até ia votar, mas isso vai facilitar, vai fazer com que o Lula ganhe no primeiro turno e tal, porque a direita vai estar dividida, fragmentada. Não, gente, não existe uma mágica aí. Se você escolher votar no candidato, você simplesmente vai escolher votar nele. E não vai aumentar mais os votos do Lula. O que é do Lula é dele. Se for para ele ganhar no primeiro turno, ele vai ganhar no primeiro turno, independente se a direita tiver vários candidatos. Porque nesse caso aí, gente, não é o voto do Lula, só o voto dele contra o voto do segundo colocado, não. É o voto dele contra todos os outros que estão participando das eleições. No segundo turno já é outra coisa. Segundo turno é só 2 candidatos, aí você vai decidir entre os 2. Mas no primeiro é o voto do mais forte contra todos os outros. E todos os outros somados, pelo menos nessas últimas eleições que eu expliquei, do AS, 2014, 2018, do Haddad, 2022, Lula e Bolsonaro, os que ficaram em segundo lugar, somado com os outros, passava os votos do que ficou em primeiro. Então não é possível o que ficou em primeiro lugar ganhar no primeiro turno, sendo que a quantidade de votos dos concorrentes em números absolutos passa da quantidade de votos que ele teve. Então eu espero que vocês tenham entendido essa explicação e peço que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal.